E eu quero convidar você para que você assista esse vídeo até o final. Não se trata apenas do relato de uma história. Existe uma surpresa preparada para você. Então, vamos lá? Inicialmente, cumpre trazer algumas premissas que são fatos importantes para a melhor compreensão das questões que eu vou trazer aqui neste vídeo. Primeiro, nós somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos em um corpo. Segundo, existem dois mundos, o mundo físico, que é este que a gente consegue pegar, sentir, ver as coisas, e o mundo espiritual, que, por sinal, é muito mais real que este mundo físico. Terceiro, o tempo. O tempo cronos do mundo físico, ele não é um conceito diferente para o mundo espiritual, porque no mundo espiritual o tempo lá é eternidade. Não existe marcos entre início, meio e fim. Eu conhecia todos esses três princípios, todavia, quando a gente vive, é muito mais diferente. Com base nesse conceito de tempo, todo o meu relato ele não segue uma ordem cronológica. Eu lembro que o meu corpo ele estava em fragmentos. Eu perdia os membros e à medida que os meus membros iam sumindo, desaparecendo, eles eram imediatamente enterrados em um grande campo gramado. E eu me recordo que em algum momento ficou apenas para fora da terra o meu pescoço e a minha cabeça. E eu gritava, eu não quero morrer. Existe uma luta travada quando estamos no limbo. Estamos vivos e lutando para não morrermos. Até que de repente eu já estava em outro lugar. Esse lugar não era o planeta Terra. Os meus pés não estavam calcados, não estavam fixos no chão. Não existia nenhum firmamento acima de mim. Não existia céu. Aquele lugar era completa treva. Aquele ar era tão escuro e denso que se eu pudesse e quisesse, eu conseguia apalpá-lo. Eu não estava na companhia de amigos, não existia ali familiares, eu estava ali aparentemente sozinha. Até que eu percebi, sim, não tinha como não perceber. Eu estava diante do diabo. Sim, ele existe. Eu sabia que ele existia. Mas está diante dele. Ele não estava no formato de um corpo humano. Ele era um ser, ele é um ser. Ele traz pavor, ele traz medo, ele sufoca, ele destrói, ele rompe com todo o seu equilíbrio. Eu estava sozinha, apavorada, com medo, com muito medo, e eu sabia que se eu estava ali diante do diabo, ele tinha uma única intenção: me destruir, me roubar e me matar. E então eu lutava contra o diabo com a única arma possível ali por mim, que era o meu próprio corpo. Então eu lutava com ele, meio que socando, meio que, sabe, lutando com o meu corpo. E como que eu estava diante daquela luta, diante daquela batalha? Fisicamente, as minhas vestes, as minhas roupas eram maltrapilhas. Eu estava suja, rasgada, imunda, eu estava em frangalhos. Isso apenas refletia o estado da minha alma, que estava abatida. Eu estava, na verdade, antes do acidente, eu estava vivendo em um completo estado de crise existencial. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o porquê que eu estou aqui nessa terra, eu não tinha o meu senso de propósito. Eu estava vivendo uma crise de identidade, enfrentando a depressão. Embora as pessoas que estavam ao redor não percebiam esse estado. Sempre bem maquiada, sempre com um sorriso no rosto, mas as pessoas não percebiam porque ali, na verdade, eram apenas máscaras para esconder o estado devastador da minha alma. Então imagine só, uma alma em frangalhos,
diante daquela batalha contra o diabo, eu lutando, porque eu estava lutando pela minha vida e lutando também contra o diabo. E ali eu repreendia, sabia, eu ali repreendia o diabo. Eu não quero ir para o inferno com você, em nome de... De repente, a minha voz ficou emudecida, eu não conseguia falar o nome sobre o qual o diabo é derrotado, o nome sobre o qual ele obedece, o nome sobre o qual é o mais poderoso acima dos céus e abaixo da terra. Esse nome é o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sabia e eu sei que esse nome é poderoso, mas eu não tinha forças para falar: eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Porque eu estava morta espiritualmente. Então eu estava vivendo aquela sujeira toda no físico, refletido pelo caos da minha alma, e o meu espírito ele estava morto. Eu estava morta. E aí eu me recordo que com 11 anos de idade, eu conheci Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu fiz uma aliança com Deus, com aquela pequena idade, mas eu fiz uma aliança com Deus. Eu queria conhecer quem é esse Deus. Esse Deus existe mesmo, eu quero dar um voto de confiança a esse Deus. Eu quero conhecer Jesus. Se Jesus é real, eu quero conhecer esse Jesus. E eu fiz aquela aliança com Deus. Eu vivi, caminhei. Maravilhoso entregar a vida ao Senhor. É uma caminhada maravilhosa e prazerosa. Todavia, quando eu tinha 24 anos de idade, eu tomei uma decisão consciente, foi uma decisão consciente. Eu fiz uma oração a Deus e nessa oração eu pedi licença. Sabe como foi essa licença? Era como se, observem só, no carro, você está ali dirigindo, você está no banco do motorista dirigindo. Você é o condutor daquele veículo. Mas quando nós passamos do banco do motorista para o banco do carona, nós entregamos a direção, o controle de nossas vidas para o motorista, não é verdade? Foi o que eu fiz. Eu tinha dado com 11 anos de idade o volante da minha vida para o Senhor Jesus e a partir dessa oração, quando eu tinha 24 anos de idade, eu saí do carona e passei a estar no banco do motorista e simplesmente pedi licença para o Senhor Jesus, para que Ele saísse do meu carro. Então, eu traí essa aliança com Ele. Eu a traí, mas eu sabia, naquele momento, no meio daquela luta, no meio daquela batalha, no meio daquele caos, daquelas trevas em que eu estava ali, só eu e o diabo, eu sabia que em algum lugar, sim, em algum lugar, Deus ele estava. Porque Deus ele é onipresente. Então eu levantava o meu braço e como se eu tivesse uma aliança no meu dedo, eu gritava para cima e falava assim: Deus, eu tenho uma aliança contigo. O meu coração, Deus, é totalmente seu. Mesmo sem eu vê-lo ou senti-lo, eu sabia que ele estava ali, observando cada reação minha, querendo saber as reais motivações do meu coração. E eu senti que eu estava no ponto X da minha vida, no ponto D, aquele dia D, como se minha vida dependesse daquela decisão. E por isso que eu digo que aquele momento foi o meu vale de decisão. Porque não existe limbo para sempre, não existe esse estado de quase morte. Ou é vida ou é morte, ou é bem ou é mal, ou é Deus ou é o diabo. E Deus nessa situação toda, nesse vale de decisão todo, Ele queria observar do meu coração quem realmente é o dono de Naiane. Ele, como único Senhor, Ele quis saber quem é o Senhor da vida de Naiane. E quando eu levantei ali a minha mão
e falei: Deus, eu tenho uma aliança contigo, o meu coração é completamente teu. É completamente teu, Senhor. Todas as áreas da minha vida é a ti que eu entrego. Ele pôde perceber que sim, eu tinha entregado o controle da minha vida. E hoje eu pergunto a você: quem é o Senhor da sua vida? Quem está sentado no centro, no trono da sua vida? O meu trono eu entreguei a Ele. E você? E agora eu quero compartilhar a maior experiência que eu vivi em coma. E é nessa experiência que eu quero trazer a surpresa para você. Eu quero que você realmente preste muita atenção, porque não é apenas um relato. Eu já não estava mais naquela batalha contra o diabo, eu não estava mais no vale da decisão, eu estava agora em outro lugar. Esse lugar era completamente diferente do anterior. Eu não estava mais sozinha, na verdade eu estava bem acompanhada. Eu estava diante de dois numerosos exércitos, de um lado direito, do outro lado esquerdo. Era tão grande a extensão daqueles exércitos que por mais que eu tentasse alcançar com o meu olhar, eu não conseguia enxergar o final. Eram muito grandes. E eu lembro que um exército era o exército comandado pelo diabo. Existiam demônios, existiam ali principados, potestades, seres da maldade. E à frente estava o diabo. Do outro lado também existiam outros seres comandados por Deus. Existiam ali anjos, existiam ali serafins, querubins. Eu não sei ali, eu não poderia aqui dizer para você diferenciar um dos outros, mas claramente, evidentemente, existia bem e o mal. E eu estava ali no meio daquela batalha. Da mesma forma, suja, rasgada, imunda, maltrapilha. E aqueles dois exércitos numerosos e bem organizados por patentes, do menor para o maior, eu percebia em mim que o motivo daquela batalha era a minha vida. Porque era como se eu estivesse meio que no meio daquela batalha. Só que aqueles exércitos, eles não entravam em confronto, embora, evidentemente, eles estavam ali em pé de guerra. E à frente daquele exército, comandado por Deus, o exército celestial, existiam 3 homens altos e fortes. Eram homens, eram seres, eram homens, corpo humano. Só que eram muito altos e por mais que eu tentasse levantar a minha cabeça, esticar o meu pescoço, na tentativa frustrada de conseguir vê-los, eu não conseguia enxergá-los. Só que eu conseguia identificar a voz. Não sei dizer se a voz era correspondente àquele corpo, mas eu identificava a voz. E aquela voz me dizia algo, e esse algo que mudou tudo. Foi esse algo que consistiu no meu maior milagre. Porque o meu maior milagre não foi Deus me ressuscitar por 5 vezes, não foi a minha extraordinária recuperação, não foi estar aqui falando com você. O meu maior milagre foi esse momento, foi o que eu ouvi dessa voz. Essa voz era muito familiar para mim. Essa voz era doce, suave, era uma voz que eu já conhecia. E essa voz falava para mim: filha, você tem visto a batalha que eu tenho travado pela sua vida? Ele me chamou de filha. Mesmo suja, mesmo rasgada, mesmo imunda, mesmo cheia de pecado, ele me chamou de filha.
E ele disse: você tem visto, filha, a batalha que eu tenho travado pela sua vida? Sabe? Eu caí em mim e eu pude identificar a profundidade daquelas palavras, porque ele tem travado batalhas pela minha vida. Ora, eu percebi, eu estava diante de dois numerosos exércitos e aquela batalha era pela minha vida. E quem estava batalhando pela minha vida era o próprio Deus. Mas como que o Deus Todo-Poderoso, como que o Deus que é santo estava batalhando por uma pessoa pecadora, por uma pessoa morta, por uma pessoa atolada de pecados? Eu me senti constrangida, eu me senti nua, eu me senti, sabe, indigna. Não tenho palavras para dizer como é que eu me senti. E ao ouvir aquela voz, ao ouvir essa frase que marcou, sabe, que trouxe uma marca, e essa marca que eu vou compartilhar com você. Que marca foi essa? Só que eu me senti, foi um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu estava constrangida, porque eu estava sendo objeto daquela batalha, embora não existisse confronto ainda, eu me sentia especial. Sim, por que não especial? Existiam ali exércitos para lutar pela minha vida. Foi aí que Deus, ele falou algo para o meu coração. E é esse algo que é a surpresa para você. Esse algo que Deus me falou foi para que eu pudesse compartilhar com você hoje, agora, por meio desse vídeo. E eu quero que você ouça bem com seus ouvidos o que eu vou falar com você. Porque Deus me trouxe hoje para ser a mensageira de vida para você. Ele falou assim comigo: Nayane, não é só você que é especial, não. Nayane, eu não travo batalha só para você, não, Nayane. Eu travo batalha por todos. E sabe por que eu travo batalhas por você e por todos? É porque eu te amo e é porque eu os amo. Sabe? Deus, o Todo-Poderoso, Ele trava batalhas todos os dias por mim e por você. Ele não desiste. Ele não desistiu de mim quando eu mesma tinha desistido de mim. Ele não desiste de você que está aí atrás dessa câmera, que está atrás desse vídeo. Eu não sei onde é que você está assistindo esse vídeo. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é amor, Ele trava a batalha todos os dias pela sua vida. E em meio àquela grande batalha, em meio àquela atmosfera de amor, de cuidado, de misericórdia, de aconchego, a única maneira que Nayane, eu aquizinha, pude me expressar diante de tamanho amor foi por meio de uma canção, que eu vou aqui falar a letra. A canção diz assim, é uma canção de Ricardo Borbortella. A canção diz assim: maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo, é o amor de Deus. Esse amor me tocou, me transformou, me libertou, me ressuscitou, me tornou uma nova pessoa. Esse amor me transformou completamente. Esse amor fez com que eu rompesse com todas as crenças limitantes, fez com que eu depositasse nos pés de Deus tudo aquilo que um dia eu pensava ser, de tudo aquilo que um dia eu pensava ter. Os meus títulos, a minha própria história de vida eu entreguei, porque eu fui tocada por esse amor. Não existe um ser humano sequer que esteja diante desse amor e permaneça a mesma pessoa. Não existe esse ser humano. E hoje eu te digo, Ele te ama. Ele nunca vai desistir de você, assim como não desistiu de mim. Ele te ama.
completamente, absurdamente, estrondosamente, Ele te ama. Ele te ama. Por que não existia confronto? Porque Ele é Deus, Ele é supremo. Ele é todo poderoso. O diabo, ele é derrotado. E qual é o maior milagre? Sabe? Até aquele momento da minha vida, eu conhecia Deus como o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Sim, Ele é. O Deus Soberano. Sim, Ele é. O Deus que criou essa natureza linda. Esse Deus que eu e você conhecem, não é verdade? Mas naquele momento, esse Deus, ele decidiu se revelar até a mim como um pai. Sim, Ele é pai de todos, Ele é Deus Pai, Filho e Espírito. Mas ele se tornou para mim, Nayane, o meu pai. Eu tenho um relacionamento com Ele como um pai. E esse relacionamento só surgiu mediante aquela aliança que eu fiz com o Senhor Jesus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é Jesus falando. Ou seja, Ele é o singular, o único caminho que conduz eu e você ao relacionamento com Deus, Senhor, sim, mas também o Senhor Pai, o Deus Pai. Ainda na Bíblia, em João capítulo 1, diz que todos aqueles que creram e receberam Jesus Cristo, foi-lhe concedido o direito de ser chamado Filho de Deus. O que eu entendo por isso? Para ser chamado Filho de Deus, para sustentar esse título de Filho de Deus, primeiro é necessário crer e receber. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus, Ele é o Filho de Deus? Você recebe Jesus? Jesus, Ele morreu por mim, por você. Ele morreu sendo santo, sendo perfeito, sendo santo, perfeito, por mim, por você. Pelo meu pecado, pelo caos da minha vida, pela minha morte. Ele morreu por mim, mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele também me ressuscitou. Sabe, eu não conheço a sua história. Eu não conheço você, não sei nem o seu nome, mas Deus, Ele te conhece. Ele conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece o seu passado, o seu presente e os seus dias vindouros. Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer fazer uma aliança com você. Mas lembre-se, existe um vale da decisão. Não é necessário que você tenha que sofrer 5 paradas cardíacas, uma embolia cerebral, lesões cerebrais, como eu vivi. Você não precisa viver a minha história. Essa foi a minha história. Essa foi a minha experiência. Eu tive que viver no meu vale de decisão, lá no coma, as minhas experiências de quase morte. Eu tive que viver. Essa foi a minha experiência. E Deus está poupando você de viver o sofrimento, de viver o caos, de viver em trevas. Deus, Ele está poupando, porque Deus é um Deus de misericórdia. Assim como Ele foi misericordioso comigo, Ele tem sido com você. Ele te dá hoje uma oportunidade de você também se lançar e decidir. Porque, eu repito, não existe limbo para sempre. Não existe bem ou mal, não existe ser quase vida ou quase morte. Não existe só um pouco de Deus e um pouco do mal, um pouco do diabo, não. É sim ou não. É Deus ou o diabo, é o céu ou o inferno. A eternidade, ela é um estado. A eternidade, ela é um estado. Ou você escolhe ter uma vida eterna por meio de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou de maneira tão maravilhosa que Ele deu.
Ele deu o único filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A chave da vida eterna é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não foi Jesus que me conduziu até aquele caos, aquele estado de trevas, não foram as minhas escolhas, as minhas decisões que me levaram lá. Mas a palavra de Deus diz que todos nós já estamos condenados. Jesus, ele não vem condenar ninguém. Jesus, ele vem nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Ele quer ser o seu Salvador, o seu Senhor. E se você agora decidir entregar a cadeira da sua vida, entregar o senhorio da sua vida, o controle da sua vida a Jesus, dar esse, não apenas um voto de confiança, voto de confiança você pode dar a mim, pode dar às pessoas que estão ao seu redor. Não. A Jesus você tem que entregar a sua vida por completo, porque Deus, ele não poupou o seu único filho para morrer por você. Ele não poupou, então não poupe o seu coração, a sua vida a Ele. Entregue agora mesmo a sua vida a Jesus. E eu quero te ajudar a fazer isso agora. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você repetisse comigo com toda a sinceridade do seu coração. Feche seus olhos e repita assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que sou sim falho. Eu te peço perdão porque eu me arrependo, sim, de ter vivido tanto tempo afastado de Ti. Eu aceito, Senhor Jesus, a Tua morte, o Teu sacrifício feito por mim naquela cruz, como um presente para a minha salvação. Eu reconheço e aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, o meu único Senhor, o meu único Deus. Lava-me, Senhor, com o Teu sangue. Escreve o meu livro no livro da vida. Muda a minha história. Transforma completamente a minha vida. Em nome de Jesus eu te recebo. Eu te amo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Sabe o que acabou de acontecer agora? No mundo espiritual, lembra o que eu falei lá no início do vídeo? Que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. E que esse mundo físico reflete a sombra do mundo espiritual. Agora, nesse exato momento, o seu nome foi escrito no livro da vida. E hoje você se torna filho de Deus. Eu e você hoje somos filhos de Deus, porque primeiro aceitamos Jesus como filho. E porque aceitamos Jesus como filho, hoje Deus te aceita como filho e como filha. Amém? Os céus agora estão em festas, ainda que você não consiga ver e nem sentir. Não é necessário que você veja, mas simplesmente saiba que existe uma festa e que Deus, Ele te abraça como um pai. Te abraça como um pai. Ele nunca vai desistir de você, por mais que você erre, fale, tropece, Ele vai estar ali sempre ao seu lado, assim como foi comigo. Mesmo vivendo da morte para a vida, mesmo enfrentando batalhas que muitas vezes estava ali sozinha, mas Deus, Ele estava comigo, porque Ele é onipresente. E por isso eu desejo aqui para você um novo recomeço, um novo começo de uma nova vida. Você hoje não precisou viver uma experiência de quase morte. Você viveu hoje a sua experiência da morte espiritual para a vida eterna. Que Deus te abençoe poderosamente. E se você fez essa oração comigo, eu gostaria de te conhecer como. Eu gostaria primeiro que você comentasse aqui embaixo nesse vídeo, respondendo assim, eu disse sim para Jesus, certo? Que você possa clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Esse link, você vai poder fazer parte do meu grupo de oração. Eu quero te conhecer, quero saber quem é você, quero orar por você. Você vai preencher, né, com seu nome, colocando algum pedido de oração, vai ser muito importante para que a gente possa estar ali nessa família, nessa comunhão, porque afinal de contas agora nós somos irmãos em Cristo. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz em saber que a minha experiência de quase morte trouxe para você uma surpresa, que o amor de Deus é derramado hoje no seu coração por meio de Jesus. Que Deus abençoe. E finalmente eu cheguei no terceiro céu e ao chegar lá, eu era eu.
com esse corpo. Mas antes de falar do corpo exatamente, eu quero falar sobre as vestes. Você se lembra que no primeiro vídeo, em todas as experiências espirituais as quais eu vivenciei, as minhas vestes eram rasgadas, sujas, imundas? Pois é, assim que eu entrei, quando eu passei por portas enormes, como que cheias de diamantes, a minha roupa foi completamente transformada. Eu já não estava mais suja, rasgada, eu já estava vestida e com um lindo vestido vermelho. Eu acredito que para realmente entrarmos ao céu, não que Nayane mereça, não que você mereça, mas por conta do sangue de Jesus, esse sangue nos limpa, nos lava de todo o pecado e por conta desse sangue podemos então acessar ao céu. Que cor é este sangue? O meu corpo era o meu corpo, eu sabia que era eu, só que meu corpo era um pouco diferente. Era um formato de um ser humano normal, mas não era matéria, sabe? Não tinha músculos. Eu não sei bem como explicar para que seja compreensível a você, mas era como se fosse translúcido. Tinha um brilho diferenciado, mas incrivelmente não era apenas o meu corpo que era assim. Todas as pessoas, inclusive de pessoas conhecidas, tinham esse mesmo formato de corpo, translúcido e sim, cheios da glória de Deus, porque a glória de Deus é luz, então os nossos corpos radiavam luz. Eu não vi Deus, também não vi o seu trono, mas sim, era impossível não sentirmos Deus em cada canto daquele lindo e maravilhoso céu. Não tinha nenhum tipo de firmamento acima de nossas cabeças. Eu estava no terceiro céu, aonde habita Deus. Não tinha luminares, não havia sol, luas, estrelas. A luz que reinava aquele lugar, era a luz de Deus. E assim, era um ambiente com muita paz, com muita alegria, com muito amor. Era uma presença assim que eu não queria voltar para aqui, para a Terra, mas eu quero voltar sim a estar nessa companhia maravilhosa no terceiro céu. E lá eu pude ver uma grande mesa, um grande banquete, muitas joias, muitas pedras preciosas. Eu consegui ver também ali uma rua larga, cujo o asfalto, se assim posso dizer, era de ouro. Era incrível, A Bíblia é real, gente. A Bíblia, o céu é real e é incrível. Essa é a palavra, incrível. Eu também pude ver um rio, as águas daquele rio eram transparentes, eram cristalinas. A minha limitação humana e o meu vocabulário é insuficiente para descrever quão maravilhoso e quão belo era aquele lugar. E aí eu também eu vi e percebi que eu tinha que participar de um coral. Só que esse coral não era um coral formado por anjos, por seres celestiais. Eram formados por pessoas. E assim como eu, estávamos ali todos preparados para aquele grande coral. Só que existiam pessoas que estavam faltando àquele lugar. E a conversa naquele momento era de que não era o momento ainda. Não tinha chegado a hora, não era o tempo ainda para que aquele coral completo começasse a cantar, a louvar o nome do Senhor. Eu estive também na presença de 2 anjos. Eu tive esse encontro com eles. E eles eram guardas de 2 grandes livros. E esses livros, eu acredito que eram os livros da vida. E eu ficava tão curiosa para saber se meu nome estava ali apontado. E graças a Deus, afinal de contas, eu estava no terceiro céu. O meu nome estava ali apontado.
Então eu fiquei curiosa, querendo saber nomes de pessoas que eu conhecia, para saber se estavam ali. Porque havia uma grande multidão e era impossível reconhecer pessoas assim de maneira tão facilmente. Só que não foi me dado o direito de ter esse conhecimento, se existiam ou não aqueles nomes ali escritos. Teve um momento também que existia uma coroa e era como se realmente fosse galardões, né? Com pedras, e aquelas pedras apontassem as pessoas às quais eu tinha ganho para Jesus, e eu procurava pessoas que eu tinha falado de Jesus e eu não encontrava nenhuma delas ali. E eu comecei a ficar triste porque para mim não bastava apenas estar ali salva. Eu queria agradar o coração de Deus. Eu queria levar meus amigos também a experimentar tudo aquilo que eu estava vivendo. O céu não é um lugar em que nenhum de nós, nenhum ser humano merece. Mas é possível sim estarmos no céu. E por eu viver essa experiência de ter chegado lá, eu queria e quero que amigos, que família, que você que está aí assistindo possa também experimentar, passar a vida eterna ao lado do seu Pai. Porque foi para isso que fomos criados, foi para isso que nós fomos destinados a se relacionar com esse Deus puro, santo, Senhor, mas também o nosso Pai. E mesmo estando lá no terceiro céu, eu pude ter uma visão daqui da terra. E essa visão não foi uma visão fácil e nem alegre de se ver. Eu pude ver pessoas que eu conheço indo à morte eterna e dizendo ainda assim: eu estou descendo redondo, mal elas sabendo que a morte eterna é para sempre. Elas falavam aquilo num tom de brincadeira. Isso me deixou muito triste, mas muito triste, porque eles não tinham o acesso, o conhecimento que Jesus é o único e suficiente capaz de salvá-los. Além disso, eu pude ver algumas pessoas com o título de religiosos, muitas vezes vomitando uma falsa santidade, até mesmo com a Bíblia de braço do braço e com roupas recatadas, como se aquilo representassem que eles fossem de fato santos. Só que Deus ele sonda o meu e o seu coração. Não basta apenas que saibamos a palavra, é necessário que pratiquemos a palavra. Ouvir e praticar, guardar os mandamentos. Não religiosidade, não religião. Deus, ele não busca. Deus, ele não criou a religião. O que ele fez foi algo maravilhoso. O que está no coração dele sempre foi, desde o início com Adão e Eva, foi de se relacionar com esse homem. Ele criou a ligação perfeita, a conexão perfeita, o sinal que não tem falhas. E que sinal é esse? Que conexão é esse? É o caminho. Quem é esse caminho? Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao terceiro céu, senão por meio dele. Sim, ele é essa conexão. Ele é esse sinal forte, que não cai, que não tem intermediários. Ele é este caminho. Então, o céu não é algo distante. Sim, distante aos nossos olhos, sim. Mas é algo possível, agora mesmo possível para você. Basta que você se renda, estabeleça a sua conexão. Não um roteador, não um Wi-Fi, mas você conectar realmente com Jesus. Porque Deus, o que Ele busca de mim e de você é esse relacionamento sincero,
profundo, sem máscaras, sem maquiagens, você como você realmente você é. O céu é para todos, o céu é para mim e o céu também é para você. E você pode estar até agora me perguntando, tá, Nayane, e como é que chego ao céu? Como então ser salvo? A resposta é simples, simples. Deus, Ele não quer as suas obras, Ele não precisa das suas obras, do seu dinheiro, do seu título, do seu carro, dos seus bens. O que Ele precisa é do seu coração. Em Efésios capítulo 2, é dito que por Jesus ter sido ressurreto, com Ele nós também somos ressurretos. O que significa dizer? Todos nós, como eu falei no primeiro vídeo, já estamos condenados, já estamos mortos espiritualmente. Mas uma vez que aceitamos e recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, nós somos então salvos, resgatados, redimidos daquele império das trevas, daquele caos e fomos transportados para o reino de Deus. A salvação não é pela sua obra, a salvação é pela graça. E essa graça é dada de maneira gratuita, por meio da fé, e a fé em Cristo Jesus. Então, só para fechar, a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. A graça é um presente, nós não merecemos. Quando a gente dá um presente, quando eu te dou um presente aqui para você, esse vídeo ou qualquer outra coisa que eu te dei de presente, você tem a opção de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. A salvação é um presente que Deus te deu por meio de Jesus. A obra que Jesus fez foi mais de 2000 anos atrás. E esse presente está intacto, perfeito para você, esperando que você apenas abra-o. Então eu quero convidar você, se você assim desejar, que você te auxiliar numa oração ao qual você vai estar entregando o seu coração a Deus, a Jesus e recebendo esse presente para a salvação. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito, fechasse seus olhos e repetisse comigo com muita sinceridade essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu reconheço que sou pecadora, eu reconheço os meus erros, falhas e o quanto eu padeci por estar distante de Ti. Hoje eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Transforma as minhas vestes, lava-me com o teu sangue e permita-me, Senhor, estar na tua presença, porque pela graça eu sou salvo. E hoje sim, eu me torno uma filha e um filho de Deus, pelo teu amor e pela tua graça. Eu te amo, Senhor Jesus. Fica comigo. Amém. Essa é a chave daquela porta, daquele portal, ao qual, ainda que hoje você esteja vivo, e glória a Deus que você está viva, está vivo, porque existe ainda uma obra maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida. Mas haverá aquele dia em que você vai passar dessa terra e vai estar realmente no terceiro céu. Você vai passar da morte para a vida. Em nome de Jesus. Os céus agora estão em festas. Eu também muito feliz e grata por você me ouvir. Feliz porque a minha experiência de quase morte alcançou o teu coração, gerou semente de vida para você. Se você fez essa oração juntamente comigo, eu gostaria de te convidar a você escrever aqui nos comentários: eu recebi Jesus. Também eu quero conhecer você, afinal de contas agora nós somos uma família. Eu gostaria de que você clicasse no link que eu vou estar disponibilizando aqui embaixo. Você acessa esse link para você participar do meu grupo de oração. Você vai se apresentar, né? Falar o seu nome, seu pedido de oração, de onde você está falando. E vai ser uma maior alegria poder caminhar juntamente com você. Que Deus te abençoe profundamente. E até mais.